Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Marcel Van Hatten, já deixando os créditos ao canal do deputado Marcel Van Hatten na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Os partidos, inclusive o PT e o PL, acontece aqui na Câmara dos Deputados. E eu queria dizer para vocês que, claro, que eu tenho a pauta, que eu tenho falado, vocês têm me acompanhado nas redes, né? Impeachment do Lula, assinei tantos pedidos, temos que ser a favor do impeachment como presidente da Câmara, nenhum dos outros candidatos vai se comprometer com isso. Defesa das prerrogativas dos deputados e combater os abusos de autoridade, que também os demais candidatos não têm isso como pauta, nem tem isso na sua trajetória. Defender redução de impostos e não pautar aumentos de impostos. Os outros candidatos também não têm esse compromisso. Combate à corrupção e fazer com que nós tenhamos mais transparência e critério no destino dos recursos, como por exemplo de emendas. Também não vemos isso na plataforma dos outros candidatos. E aí o ponto que eu acho que até é o mais importante de todos, que é a anistia para os perseguidos políticos no Brasil, que precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Eu não consigo aceitar que pessoas que estão presas, pessoas que estão exiladas, pessoas que estão em casa com tornozeleira eletrônica, famílias que já choraram mortes, inclusive uma na cadeia do Clesão. Eu não consigo aceitar que essas pessoas sejam utilizadas como instrumento de barganha política. A questão da anistia, que dizem, de um lado, que o candidato Hugo Motta teria se comprometido a pautar, do outro lado o PT diz que não. E o Hugo Motta não diz qual é a sua posição afinal. E aí eu me lembro que no ano passado houve uma série de promessas que o assunto se resolveria ainda até dezembro. Mas os mesmos partidos do centro, que já poderiam ter resolvido isso tudo, a maior parte deles fizeram inclusive obstrução lá na CCJ, na comissão que a oposição tinha, para que o projeto da anistia não fosse aprovado. E quando estávamos finalmente, depois de vencida a obstrução, de esperadas várias sessões, as famílias continuando a sofrer, seja com as prisões, repito, seja com tornozeleira, seja com bloqueios de conta, seja com exílio ou com asilos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto da CCJ e mandou para uma comissão especial, e foi dito que se votaria ainda no ano passado. Pessoal, não adianta a gente votar em alguém que vai ser o mais do mesmo, que tem apoio do PT, que tem apoio desse governo. Eu comecei na política muito por influência, inclusive, do Olavo de Carvalho e de tantos outros. Na verdade, não tantos, porque naquela época, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, eram poucos os que tinham a coragem, do Olavo de Carvalho, de falar. Mas eu lembro muito bem de várias das coisas boas que ele disse, inclusive de que com comunistas não se negocia, porque ele só vai negociar quando souber que ele está ganhando. E ele vai sair ganhando. Lamentavelmente, enquanto alguns negociam cargos, posições, ou seja, comissões, que são importantes sim, nós perdemos para a esquerda espaços de poder. Há também aí rumores, inclusive vi apoiadores dizendo isso de outras candidaturas, que realmente está acertado, que o PT vai dentro desse acordo, indicar 2 ministros do Tribunal de Contas da União. Ninguém fala, o Mota não vai para público para assumir isso, são coisas de bastidor. Mas isso significa que eles vão ampliar o controle de uma corte que fiscaliza o executivo,
e que foi fundamental para o impeachment da Dilma e pode ser fundamental para o impeachment do Lula agora com o programa Pé de Meia. Porque lá no Tribunal de Contas da União, repito, que são feitas as fiscalizações do Poder Executivo, e se o PT tiver mais 2 ministros lá, eles vão ter mais poder. Em troca de quê? De cargos. Nós não podemos abandonar as pessoas que acreditam em nós. Eu hoje dei uma entrevista, inclusive, sobre o presidente Bolsonaro, fui perguntado, e eu disse, ele tem uma trajetória brilhante. Se quer considerar isso tudo. Pois é, esse é sempre o perigo, né? A indicação foi muito bem feita, objetivamente apontado Elon Musk como alguém que está fazendo bem para a humanidade, trabalhando pelo futuro da gente. Então, esse é um ponto fundamental, alguém que leva de verdade a questão do empreendedorismo a sério, do investimento produtivo, que é o que ele faz. Ele não é rentista, especulador, como alguns já chegaram até a sugerir que um dia ele fosse. Não, ele entende como funciona o mercado financeiro e operou ao seu favor de modo produtivo. É assim que a banda tem que tocar. E o Brasil tinha que aprender muito com Elon Musk, em termos de liberdade, de empreendedorismo, de inovação, de gestão. A grande torcida agora é que todo o trabalho que ele vai fazer de modernização, de desburocratização e avanço tecnológico da máquina pública norte-americana seja muito bem sucedido e possa ser copiado por todo o mundo, inclusive pelo Brasil, que, como lembrou ainda agora o doutor, a gente aqui é o macaquito, só que a gente aqui tende a copiar muita coisa errada e não as coisas boas. Mas dessa vez vamos nos preparar para fazer a cópia xerox do que é correto e o Brasil poder evoluir. Passo já a palavra para o doutor Francisco, que eu sei que a agenda dele está bastante atribulada. Queria um comentário seu, doutor, antes de nós deixar, sobre essa indicação do Nobel da Paz para Elon Musk. O senhor acha que tem chance? Acho que não. Esses comitês europeus, eles estão há décadas dominados por essa ideologia woke. Porém, se de fato o nome dele for levado para os nomes finais, como foi escolhido lá, já é um sinal do efeito Trump, né? O mesmo efeito que o deputado Gaia disse, né? Que fez com que as políticas DEI fossem removidas do setor empresarial americano, está caindo um após um. Né? A minha opinião, a maior contribuição do Elon Musk para a paz mundial foi a questão de garantir a liberdade de informação e a luta contra a ideologia woke. Isso sim é que deveria garantir para ele um prêmio Nobel da Paz. Mas eu não sei se as pessoas que estão nesses comitês terão esse dom de reconhecer, analisando os últimos premiados das últimas décadas. O cenário não é nada animador. Vide que o ex-presidente Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz no primeiro ano que ele foi eleito presidente, sem ter feito absolutamente nada, e foi um dos presidentes que mais levou os Estados Unidos para a guerra. Foi o que mais deportou, inclusive, e ninguém falava nada sobre deportação na época do Obama. Então, infelizmente, eu penso que não vai prosperar, mas é bom saber que a mudança de áreas já está levando, inclusive, a pessoas como Elon Musk a terem essa indicação. Enquanto lá, pessoas como Musk estão fazendo os Estados Unidos brilharem na ponta da inovação tecnológica, dos satélites, das comunicações, da inteligência artificial, e a China está vindo lá tentando competir com eles por isso. Aqui no Brasil, a gente fica restrito a essa política tupiniquim, macaquito, né, como foi dito, né, de só copiar o ruim que vem de fora. Então, eu falo também que o Brasil também tem a sua IA, né? A gente ia ter picanha e não tem, né? A gente ia ter quebra de sigilo e não teve. A gente ia ter democracia e não tem. Infelizmente, a nossa IA, inteligência artificial, é um pouco diferente daquela que o Elon Musk está fazendo nos Estados Unidos. Mas a minha opinião é essa. A minha opinião é que essa indicação não vai prosperar. Seria uma surpresa se qualquer comitê... Pedófilos meio satânicos,
Cá entre nós. Não tem gente muito normal ali, né? Não é para menos. Então é a revolta dos normais. A vingança dos nerds. Não é a revolta, é a vingança. Só que está ficando claro que a agenda woke está começando a declinar. Então alguns esquerdistas já começam a jogar para o campo da direita. A filósofa Susan Neiman argumenta que o woke mistura sentimentos tradicionais da esquerda com filosofias muito de direita. Está dando errado? Joga na direita. Deturparam Marx. Pela enésima vez. Não vai colar, gente. Para com isso. A insanidade é de vocês. A loucura toda são vocês que pregam desde o começo. Nós estamos aqui denunciando. E vocês chamam de negacionista quem defende a biologia, por exemplo. Agora está de volta, é oficial. Existem 2 gêneros. O resto a gente volta a classificar com o DSM-5. Que tal? Tem nome e tratamento. Não é cortar fora com 8 anos. Não dá certo. Não é um pai amoroso o pai que faz isso. E qualquer um que fala que tem um filho trans com 4 anos, crianças trans, esse então tinha que ser trancafiado. Isso é criminoso. Criminoso. Esses tempos estão no passado. Ficaram para trás. Amém. Vamos voltar a falar sério. Deixa os adultos na sala. Deixa as pessoas sérias cuidarem dos aparatos militares americanos, a potência maior do planeta. Sem lacração. Deixa os empreendedores investirem em inovações, abraçarem o mundo, conquistarem Marte, sem se preocupar com cotas de trans e gays e negros e índios. Os Estados Unidos vão voar. A era de ouro vai começar. É Ronald Reagan. All over again. Se Deus quiser. Meu amigo Gordon, na Gazeta, escreveu um texto sobre isso. Isso acaba hoje, o fim das ações afirmativas nos Estados Unidos e o desespero dos extremistas. Pessoal, e vamos para mais uma notícia. Impeachment à vista. Congresso reage à decisão do TCU e acusa Lula de repetir pedaladas fiscais de Dilma Rousseff. A decisão do Tribunal de Contas da União de bloquear recursos bilionários do programa PED 6 colocou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sob intensa pressão no Congresso Nacional. Deputados e senadores acusam o executivo de pedaladas fiscais em referência às irregularidades que embasaram o impeachment de Dilma Rousseff. Em 2016, o TCU apontou que os recursos destinados ao pagamento de benefícios do programa centralizados no Fundo do Custeio da Poupança de Incentivo e Permanência e Conclusão Escolar para os estudantes do ensino médio não estavam previstos na Lei Orçamentária Anual. Segundo o tribunal, valores oriundos de fundos privados como o Fundo Garantidor de Operações foram utilizados de forma irregular para capitalizar o FIPEM. O bloqueio determinado pelo TCU não afeta 6 bilhões provenientes do Fundo Social, que poderão continuar sendo utilizados de forma excepcional em 2024 e 2025, mas impede o uso de outros fundos. Parlamentares, sobretudo da oposição, acusam o governo de crime de responsabilidade fiscal. O deputado Marcel Van Hatten foi categórico ao afirmar que, caso possui claros motivos para impeachment, ele comparou a situação às pedaladas fiscais de Dilma Rousseff e convocou manifestações públicas. O deputado Biratan Sanderson lidera articulações para protocolar um pedido formal de impeachment no início do ano legislativo em fevereiro. Sanderson já havia solicitado ao TCU em outubro de 2024 uma investigação sobre supostas irregularidades no programa, alegando uma pedalada de 3 bilhões. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.